Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um vídeo aqui no Vida Dinâmica. Hoje o cenário tá um pouquinho diferente, não tá no cenário habitual meu de gravar os vídeos, por causa que eu acabei de sair de serviço, eu tô esperando meu colega ali de trabalho para eu poder ir para casa. Vai ser mesmo aqui na praça e ponto acabou. Depois eu edito e resolvo essa questão. Hoje, o tema do vídeo é o seguinte, como você já deve ter visto aí na thumb, é a segunda crença limitante que eu descobri que eu tenho. Eu provavelmente você tem também, certo? É uma crença limitante muito forte. É uma crença limitante que te priva de muita coisa. Fala pessoal, mais um vídeo do canal Vida Dinâmica. Tô aqui no cenário diferente porque eu acabei de sair de serviço. Vou editar, depois eu posto. Não tá no cenário habitual, mas vocês ignoram o cenário aí, o áudio tá bacana, isso que importa, beleza? Hoje o tema do vídeo, igual você viu na thumbnail, é segunda crença limitante que eu descobri que eu tenho, que muito provavelmente você tem também. A segunda, igual eu tinha feito um vídeo ontem, né, falando sobre a primeira. Depois, se você não viu, corre aqui no card que eu vou estar deixando o vídeo para você clicar e ver. A segunda crença limitante é mais fácil de ser transmitida, que é, que ela te prejudica e como você resolve, do que a primeira que eu disse. Sabe qual que é essa segunda crença? Vamos para ela. Então, a segunda crença, pessoal, é a crença limitante de você falar. Arthur, mas falar? Como assim falar? Eu falo normal. Falar é uma coisa ruim, você quer dizer? Eu também falo muito. Não, falar não é uma coisa ruim, dependendo da situação. Por que que eu estou dizendo para você que falar é uma crença limitante muitas das vezes? Porque falar, só no sentido literal da palavra, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, nós seres humanos, né, somos cognitivamente atualizados, vamos se dizer, nessa, com essa nossa comunicação, né, essa comunicação verbal e corporal. E se você for parar para analisar esses artigos científicos que a gente consegue, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, a questão de você falar, ela gasta a sua energia, muita energia. Não falar gasta toda a sua energia, mas gasta muita energia. E eu tô dizendo num sentido falar aqui, pessoal, tô trazendo, né, essa crença falar muito num sentido num sentido específico, não no sentido literal da palavra. Como eu disse, falar não é uma coisa ruim, entenda bem. Beleza? Arthur, então qual é esse sentido que você está trazendo aqui para falar? Qual é esse sentido que você está trazendo aqui para a gente de falar? Muito simples esse sentido. Falar em específico, por exemplo, no âmbito profissional, você conversa com seu gerente, conversa com seu patrão, conversa com seu, sei lá, seu colega de serviço. Coisas profissionais, por exemplo, você detalha muito bem os problemas que estão ocorrendo, você detalha muito bem as questões que precisam ser resolvidas, as soluções que você já, né, projetou, você já analisou. Isso é muito importante, muito essencial. Eu concordo, eu apoio você. O sentido que eu quero trazer para você que está vendo esse vídeo, quer mudar essa crença limitante, é o seguinte: é a questão de você falar muito sobre a sua vida pessoal. E é realmente em qualquer âmbito. Por exemplo, você está trabalhando no emprego, obviamente, né, você ficar lá com o tempo, você vai aprender um pouco sobre a vida dos seus colegas, querendo ou não. Às vezes você vai ver um colega seu chegando atrasado, aí ele vai te falar: Nossa, não acredita, cheguei atrasado porque, sei lá, o cachorro comeu a lição do meu filho, que tal, que tal. Ou seja, você vai aprender que, pô, aquela pessoa tem um filho, aquela pessoa tem um cachorro, ou seja, você vai participar de um pouquinho da vida dela, mesmo que seja indiretamente. Seja, né? Seja não existe. Seja indiretamente, beleza? Então, na questão de falar da sua vida pessoal. Ah, Arthur, você como é que funciona isso? Você está falando então para eu não ficar falando da minha vida pessoal? Não, cara, entenda bem. Eu estou te dizendo aqui especificamente sobre você falar por consciência própria. É você ver que aquilo lá não vai fazer a menor diferença a pessoa saber. Por exemplo, um detalhe que eu vou dar de exemplo para você entender.
É eu parar aqui com um desconhecido, sei lá, ou até mesmo conhecido no meu trabalho, eu virar pra ele e falar: Nossa, você não faz ideia. Eu mudei meu corte de cabelo, igual você viu, né? Eu mudei meu corte de cabelo. E assim, sabe por que que eu tomei essa decisão? Porque pra mim é muito importante o meu visual, ou seja, você tá assim, você tá dando detalhes pra pessoa. Ah, Arthur, ele é meu amigo, beleza. Cara, não tô dizendo pra você não conversar esses assuntos com seus amigos, seus melhores amigos. Se você precisa, eu faço isso, beleza? Eu só tô dizendo pra você tomar cuidado com a sua vida pessoal. E eu tô falando no sentido até mesmo de risco, porque você conhece o lado profissional trabalhando com seus colegas de trabalho, muitas das vezes, claro, depende muito do seu ambiente de trabalho. O que eu quero dizer e passar para você é que muitas das vezes o ser humano é muito especialista em julgar as pessoas pelas aparências. Cara, o ser humano, você pode falar que não faz isso, mas automaticamente, inconscientemente você faz. E eu consigo te provar, eu vou estar deixando aqui no card também outro vídeo falando só especificamente sobre esse tema, beleza? Mas por enquanto a gente vai focar em quem falar. Tá, beleza, Arthur, eu entendi que falar detalhes da minha vida para pessoas que não vai fazer a menor diferença para elas não é uma coisa legal. Mas me explica o porquê que não é uma coisa legal. Maravilha, eu vou te dar o porquê agora. Primeiro, por que que não é uma coisa legal? Porque desgasta a sua energia, e eu estou falando da sua energia produtiva, vamos se dizer. A pessoa que fala menos, ela tem mais energia para fazer mais. Ah, tu me mostra o artigo científico que fala isso. Com prazer. Pode clicar na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo o artigo científico que estudou sobre isso e fala sobre isso, beleza? Falar muito, o outro motivo, falar muito quer dizer muito provável, eu não estou dizendo que é em geral, entenda bem, muito provável a pessoa pensa pouco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender esse lado negativo que eu estou querendo te trazer. A pessoa que ela fala muito, ela fala, ela não está nem sabendo o que ela tá fazendo, sabe? Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, a pessoa ela tá, sei lá, ela tá numa entrevista de emprego. Igual eu já passei por várias e várias entrevistas de emprego, graças a Deus eu tô, né, no meu profissional já tá indo bem. E você obviamente, se você é um ser humano, jovem, tal, ou velho, sei lá, idoso, você vai passar por entrevista de emprego, querendo ou não. E eu acredito, muito provavelmente você vai passar. Mas a pessoa que não, eu tô falando de você que não vai passar e não escolheu passar por nenhuma entrevista. Tô falando que você que vai passar. Você que vai passar por uma entrevista de emprego, se você não tem é, o seu currículo em dia, fica mais difícil, você não concorda? Por exemplo, se você tá, sei lá, você quer trabalhar numa área administrativa, se o seu currículo não tá inclinado para ser, se o seu currículo não tem nada sobre administrativo, sobre gestão, sobre isso, sobre o tema que você quer entrar, né, sobre aquilo que você quer trabalhar, fica muito difícil de você trabalhar. Fica muito difícil de você conquistar essas vagas. Eu não estou falando que fica impossível, mas fica difícil. E o que eu quero dizer? Concluindo o exemplo aqui. Você está na entrevista, você está conversando com o cara que vai te analisar e vai te pré-julgar se você é uma pessoa apta para trabalhar para ele ou não. Eu falo pré-julgar porque ele vai olhar o currículo, mas também os empresários, as pessoas que contratam, na maioria das vezes, elas não olham só currículo. Porque pensa comigo, seria o quão fácil seria olhar só currículo. Ah, você tem isso que eu quero? Você tem aquele curso que eu quero? Beleza, você trabalha comigo, não. Pessoas, elas dependem mais. Não estou dizendo que currículo não seja importante, bem, entenda bem. Pelo contrário, currículo é muito importante. Você agregar o seu currículo é muito fundamental. Eu quero te dizer é que o problema específico do ser humano é que ele acredita que só o currículo vai adiantar. Ah, eu vou contratar um funcionário para lidar na minha empresa, ele tem a gestão que eu preciso. Ele estudou, vamos se dizer, na faculdade que eu quero. Beleza, muito provavelmente esse cara vai cumprir conforme o que ele estudou? Muito provavelmente. Só que eu, Cleimerson Arthur Ferreira, eu digo para você que é importante sim o currículo, só que também é muito importante uma coisa chamada relacionamento social. É a pessoa lidar com outras pessoas, o como ela lida no ambiente de trabalho, como ela lida gerindo as pessoas, se ela lida com uma forma mal educada, se ela lida com uma forma educada, isso vai diferenciar o resultado totalmente da empresa, certo? Então você está na entrevista de emprego, você está sentado na frente do cara ou da mulher, sei lá, que vai
te prejulgar para uma decisão que você possa, né, que ele vai tomar, que possa mudar ou não mudar a sua vida. Concorda comigo que é uma coisa muito, muito importante? Então você tá lá. Aí ele vai e te pergunta, sei lá, a sua idade. E qual que é aí que eu falo, por que que a pessoa que fala muito, em vez de falar só o que precisa, em vez de falar só o essencial, ela é prejudicada na vida? Porque, pessoal, a pessoa quando ela fala muito, quando, por exemplo, esse patrão te perguntar qual que é a sua idade, de onde que você veio, qual a sua origem, você, qual que é a sua família, você mora sozinho e tal, essas perguntas que para ele vai fazer diferença, a pessoa que fala muito, muito provavelmente ela vai responder: prazer, meu nome é Arthur Glemerson, quer dizer, de Glemerson Arthur Ferreira, eu tenho 21 anos, eu vim de Carmópolis, aquela cidade ali que é 20 quilômetros de Itaguara e que tal, e que lá, no, lá em Itaguara é muito bom, depois você vai lá e você conhece e tal. Ou seja, mano, ela tá enchendo o saco do cara que pode mudar a vida dela. Já começa com pontos negativos por aí, você não concorda comigo? Então, Arthur, você tá dizendo então, pelo que eu entendi, que falar muito da vida pessoal é um problema, sim, você entendeu, beleza? E falar muito sobre detalhes, sobre coisas que não vão impactar, não vão importar nada. Realmente, o que que o patrão na entrevista de emprego, o que que ele está querendo saber se a sua cidade vizinha sua é um lugar bom para passear ou não? A menos que ele pergunte, claro. Se ele perguntar, e aquela cidade é boa, aí você responde. Mas sem ele perguntar, para que que você vai falar? Para que que você vai falar que o seu filho, sei lá, ele tem 3 amigos na entrevista de emprego? Sei lá, mano, pode ser uma coisa absurda, pode parecer uma coisa absurda, mas, cara, o tanto de gente, o tanto de pessoa que faz, né, que toma as atitudes da própria vida conforme isso, conforme essas ações, elas falam onde não deveriam falar, onde elas deveriam só responder perguntas, elas falam onde elas deveriam ficar caladas, elas falam onde deveria só dar os ouvidos, aqueles ouvidos amigos, né? Que quando um amigo tá querendo desabafar, cara, ele não quer que você fale nada, mano. Ele não quer nem que você fale, eu tenho a solução da sua vida. Você já parou pra pensar nisso? Quando você tá naqueles momentos difíceis da sua vida e você vai procurar um amigo ou uma amiga para desabafar, mano, você só quer que ele te dê atenção e os seus ouvidos. Pronto. É só isso. Eu não quero chegar para o meu colega, eu tô passando por isso. Eu tô passando por aquilo. Nossa, você não sabe o quanto que é difícil. E eu não quero chegar para ele e que ele, nossa, eu tenho a solução para sua vida. Não, cara. Você tem que parar de pensar nisso. Você tem que parar de acreditar que pessoas, mesmo que sejam seu amigo, seus parentes, elas vão te dar a resposta para sua vida, cara. Você tem que parar de colocar sua fé em outras pessoas, mano. Para com isso, velho. Isso é irritante. Mano, isso aí é a coisa mais idiota. É mentir pra você mesmo. Começa a dar atenção, começa a visar os resultados. Beleza, Mano, eu preciso muito desabafar uma coisa, cara. Eu não tô falando que desabafar é ruim. Eu tô falando que você deve fazer. Eu desabafo com pessoas que eu tenho confiança. Cara, o ser humano ele é feito para desabafar um com o outro. Isso está na nossa programação neurolinguística, cara. Se você não desabafa com ninguém, muito provavelmente já é encaminhado para um mundo, para uma doença chamada depressão, cara. Depois eu te falo um pouquinho sobre quais as consequências de depressão e quais as consequências dessa atitude, o que a depressão realmente é para as pessoas, sabe? Depois eu gravo um vídeo para te falar isso, mas, cara, não encaminha por esse caminho, mano. Para com isso. Para. Eu tô precisando de desabafar. O que que eu faço, Arthur? Amigo, fulano, beleza? Cara, então, eu tô passando por uma dificuldade, eu sei que você tá também na correria e tal, mas aqui, qual o dia da semana ou do mês aí, cara? Realmente é uma coisa muito séria. Você conhece, eu não preciso de brincar com isso. É uma coisa muito séria. Qual o dia da semana ou do mês que você consegue me dar 10 minutos da sua atenção? E assim, é da sua atenção, cara. Eu não quero nem que você fale nada, eu só quero que você me ouça, que você, que você ouça meu desabafo, mano, porque eu tô realmente precisando desabafar com alguém, sério, na moral. Eu faço isso direto, cara. Com meus íntimos, né? Claro, meus amigos mais íntimos. Pra você ter uma ideia, eu não faço nem, às vezes, nem muito com os parentes. Eu prefiro fazer com meus colegas de trabalho, alguns, claro, não todos. Nunca eu vou fazer isso com desconhecido. Com uma pessoa que eu acho que ela é minha amigo ou que eu acho que ela é meu amigo. Não, cara. Você tem que fazer com uma pessoa que realmente quer te ajudar.
Por que você fala isso, Arthur? Porque a pessoa que quer te ajudar, ela não vai te dar palpite, ela só vai ouvir o seu desabafo. E o que muitas das vezes a gente precisa é de dois ouvidos e nenhuma boca. Eu preciso muitas das vezes, eu confesso isso, Gleison, Arthur, preciso muitas das vezes dois ouvidos. Eu não preciso de uma boca, tem hora, eu só preciso de dois ouvidos. É você sentar do meu lado, eu falar tudo aquilo que eu tô sentindo, todo aquele problema que eu tô sentindo e desabafar pra você e você não falar nada. Você consegue fazer isso? Você consegue? Você tem um amigo ou uma amiga, um melhor amigo ou uma melhor amiga que consegue ficar 10 minutos te ouvindo sem falar nada? Cara, Arthur, é difícil demais na minha vida, eu não tenho esse cara. Mano, eu duvido que você não tenha, eu duvido. Eu coloco a minha mão no fogo se você não tiver. Sabe por quê? Porque a gente acredita, a gente tem essa ideia, que é uma das próximas crenças limitantes que eu vou trazer aqui para vocês, de que o nosso cérebro no nosso cérebro, não, desculpa. A gente tem essa ideia na nossa vida que a gente prefere ficar na vitimização, no ai, você não conhece a minha vida, você não sabe, se eu te falasse, eu não tenho ninguém pra me ouvir nem 10 minutos. Mano, você tem, cara, você tem, mano, você tem. Vai por mim, eu também falava isso, cara. Até descobrir que eu tenho. Até descobrir que eu precisava só de pedir. Eu não precisava de falar, será que eu tenho, será que eu não? Eu só precisava de pedir, cara. Pedia um, às vezes um cara respondia de mal, né? Mal educação, falava que não, beleza, mano, de boa. Repetia outro. Uma hora dos meus melhores amigos, um vai me dar atenção, vai me entendeu? Vai me ajudar. E eu tô falando que é ajudar de 10 minutos, mano, às vezes nem 10 minutos. Às vezes você consegue falar, expressar a sua forma de sentir. Se precisar de chorar, chora, cara. Eu, mano, tem muita gente que fala, ah, mano, homem não chora. Cara, pelo contrário, eu, homem, né, heterossexual, eu choro. Só que eu não fico chorando. Chorar e ficar chorando é diferente, cara. Chorar é você colocar isso pra fora, beleza? Quando você precisar de chorar, chora. Agora, ficar chorando o tempo todo, ou ficar chorando por escolha, não por desabafo, isso sim é uma coisa ruim. Qual que é a diferença, Arthur? A diferença é, uma coisa é você desabafar e a outra coisa é você. E a outra coisa é você falar para você mesmo que você não consegue. E essa outra coisa é falar para você mesmo que você é um fraco. E você não é fraco, mano. Se você não ouviu isso de ninguém até hoje, você tá ouvindo agora. Você não é fraco, mano. Para de pensar nisso, cara. Para de pensar, você não é fraco não, mano. Entende? Então, essa é a crença de limitante que eu queria trazer pra vocês. E detalhei ela o máximo que eu consegui pelo roteiro que eu fiz. Não foi um roteiro muito, né, muito direto. Eu tive que dar alguns exemplos aqui pra vocês entenderem, mas creio eu ficou bem específico, bem detalhado, né, bem explícito aqui o que eu queria trazer pra vocês. Se inscreve, coloca o dedo aqui nesse botão chamado inscrever. Coloca também o dedo no botão do sininho para você receber todas as notificações, beleza? E é isso daí. As próximas crenças, né? Já tem alguns roteiros já escritos, manuscritos. Vou estar trazendo o vídeo logo após aí esses dias, né? Semana que vem já vai lançar novos vídeos aí, beleza? Ficou bem explicado. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou você quer sugerir outra crença limitante que nós nessa especificação, isso eu vou ter que cortar. Corta aí, editor, por favor. É, Se você tem alguma sugestão ou pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas, beleza? Tamo junto e vamos!